quando entrava, os médicos falavam assim, você é louca? Você tá engravidando de novo, você não pode engravidar. Você já não percebeu que você não pode engravidar? E você fica se martirizando, você fica se adoecendo, você vai morrer. Veja só que testemunho impactante. Mas antes de começarmos, já aproveita e deixa o seu like, compartilha para abençoar outras vidas, se inscreve no nosso canal e, se puder, torne-se membro para apoiar esse trabalho. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Crente Podcast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Crente Podcast. Vamos ver o vídeo. A minha experiência, minha irmã, ela aconteceu a primeira vez em 2010. Eu, bem jovem, minha família estava passando por uns problemas financeiros, onde teve umas bastante guerra espiritual também, porque foi algo que destruiu mesmo a minha família, em questão de pai, mãe, né? E aí no meio dessa turbulência toda, eu fiquei grávida, né? E o Vitor, ele veio assim, muito inesperado, veio de repente, e a gente não entende, né, como Deus trabalha. Eu tive o Vitor, né? Deus me colocou, né, me plantou dentro de uma casa de uma enfermeira. E aí eu fui morar nessa casa dessa enfermeira, junto com a pessoa que eu estava, né, na época. E ali a gente começou a perceber, eu e a enfermeira, que a barriga de um dia pra noite diminuiu. E aí a gente foi no médico lá, fizeram exames e me mandaram pra casa. Só que aí no outro dia eu percebi que eu estava perdendo líquido. E eu fui pro hospital e o Vitor Hugo teve que nascer, né? O Vitor Hugo nasceu de 37 semanas, porém, ele tinha parado de se formar, minha irmã, com 32 semanas. Porque o Vitor, ele tinha uma formação cardíaca, né? Na época de 2010, não tinha todo esses recursos de ultrassom morfológica. Não tinha nada disso. Então, assim, não descobriu nada na gestação, porque uma criança que tem uma má formação cardíaca, ela não demonstra só de ouvido, né? A má formação. Sim. Ela precisa ser uma imagem que veja, né, com mais detalhes. E na época só mostrava se tivesse alguma desconfiança, e aí não ia mostrar. Então não vimos. Só que quando ele nasceu, aí passou um dia no berçário, o período da manhã no berçário, né? Ele ficou a manhã no berçário, mas quando chegou a tarde, eu estava no pós-cirúrgico, né? Esperando a cesárea, a RAC, né? A anestesia passar. Isso. E aí eu pedi para ver ele, foi quando a médica veio me informar que o Vitor tinha feito uma descompensação e tinha ido para UTI. Daí em diante, foi assim, só ladeira abaixo. Tipo, ele foi ficando muito grave e não conseguia sair dos aparelhos, até que chegou a notícia da médica dessa forma: mãe, hoje o Vitor, ele tá ligado na tomada. Se eu desligar o aparelho, você não tem mais um bebê. Então, a gente precisa correr para fazer essa cirurgia o mais rápido possível para ter uma chance de sobreviver. Sim. Além do que, ele nasceu com 1,880 kg e não era muito pequenininho. Teria magrinho. Que ganhar um peso, sim, né? Por não saber antes, na gravidez, isso ficou muito grave. Aí, passou 15 dias, nada. E assim, eu fui criada num lar cristão já, né? E minha mãe é uma pessoa de muita fé. E minha mãe me acompanhou nessa trajetória. E a minha mãe, ela cria muito que Deus ia, né, restaurar a saúde dele e que ele seria um milagre. Só que ao mesmo tempo Deus falava com ela que ele não seria um milagre, que ele tinha outro propósito. E, como eu te falei, minha casa estava assim, num turbilhão de acontecimentos, né? Com toda a família, que a gente não conseguia nem se dar bem. A gente se encontrava em casa e só de se encontrar, assim, a gente já brigava, assim, não tinha união nenhuma na minha casa. E seu esposo? Então, ele era o pai do meu filho, né? Ele não era um esposo, sim. Ele foi meu primeiro namorado, e então ele ficou na dele, ele não me deu o suporte. Apoio, nada. Não o suporte necessário, né? Sim, ele ia ver e tal, mas não ficava ali, eu e né? a minha mãe, Sim. né? O processo tava eu, minha mãe, minha família nos bastidores, né? Porém, a gente tinha uma busca rasa, né? Com a água só no tornozelo. E então a gente não tinha assim vamos se juntar, vamos orar, vamos crer. A gente ia na igreja, pedir oração, buscava, mas a gente não tinha isso. E aí
foi se agravando os dias e por ter a companhia da minha mãe ali, ter crescido com muita fé, né? Eu sempre levei de maneira leve. Eu chegava na UTI, eu sorria, eu não ficava chorando nem lamentando, não questionava a Deus o porquê. Eu sempre tentava passar das melhores energias possíveis com o Espírito Santo. Eu falava de Deus, juntava com as mães, orava. E ali, minha irmã, eu vi muita criança falecer, eu vi muita criança ter parada cardíaca, eu vi muita mãe entrar em desespero, abracei muitas mães, vi muitas crianças abandonadas ganhar outros lares. E eu cria muito, e os médicos não concordavam com a minha postura. Eles achavam que tinha algo errado. E aí foi chegando os dias, né? Chegou nos 26 dias do Vitor de nascido. Eu recebi um telefonema de manhã da minha mãe. Eu tinha levantado, estava louvando, com fé, assim, Sim. com meu coração, assim, totalmente voltado para a presença do Senhor naquela manhã. E eu lembro que minha mãe me ligou, falou assim, eu preciso falar com a sua cunhada, porque eu estava passando o repouso, né, o resguardo, na casa da minha cunhada. E aí eu falei, mas o que a senhora quer falar com a minha cunhada, né? Aí ela falou assim, eu preciso falar com ela porque hoje eu não vou poder ir no hospital. Aí eu falei, só que na hora, assim, meu coração deu uma apertadinha, sabe? Sim. Aí eu falei assim, não, mãe, ela tá dormindo. Não dá pra ela falar com a senhora agora. Só que aí ela desligou e eu falei, não, eu preciso saber o que é. E aí ela falou com a minha cunhada, tá, ó, o hospital ligou, falou pra gente ir pra lá. E eu preciso que todo mundo vá. Quem visitava ele, vá. Falou pra ela, eu não tô com uma boa impressão. Falou pra ela, né? Não tô com um bom sentimento. Aí ela pegou e falou assim, tá bom. Aí na hora que ela desligou, ela falou, Jéssica, eu não vou mentir pra você, você é mãe. O hospital ligou e falou pra gente ir pra lá. Ali tava frio, chovendo. Coloquei uma roupa de frio e fui. Cheguei no hospital, demoraram pra atender a gente. A gente ficou lá na sala de espera, demoraram pra atender a gente, já tava sufocante, assim. Só que eu fui com muita fé de que seria a cirurgia, porque a gente tava esperando uma vaga, né? E eu fui crendo que era a cirurgia, crendo muito que era a cirurgia. E fui muito feliz. Eu fui alegre pro hospital. E aí, quando eu cheguei no hospital, me colocaram num quartinho, parecendo um banheiro, que cabia eu, o pai do meu filho, Sim. a minha mãe. Só que aí, na minha volta, ficou assim, uns 3 médicos com camisa de força, segurando a camisa de força. E tinha mais dois médicos dentro da salinha com a gente. E ali, olhando aquela situação toda, só quero enfatizar algo que aconteceu numa noite que eu ajoelhei, eu me senti mal. Uma noite antes, né, do hospital ligar, eu me senti mal. E eu mesmo com a cesárea, eu me ajoelhei e orei. Falei, Deus, visita o meu filho. E aí Deus me deu uma visão de um varão de branco entrando no corredor do hospital. E ele entrava na sala do meu filho, na UTI, Sim, NEL. onde ele estava. Isso, e cobria a incubadora com um pano branco. Só que quando isso aconteceu, eu, com a pouca experiência, eu entendi que Deus estava ali guardando o meu filho. Né? Eu não entendia o que ia acontecer, né? Eu entendi que Deus estava guardando meu filho. E ali eu deitei e dormi. Porque eu tinha entendido que Deus estava guardando o Vitor. E realmente Deus estava guardando o Vitor, né? Aí eu orava muito para Deus fazer a vontade dele. Porque eu não poderia, irmã, ser egoísta de falar assim, Deus, deixa meu filho aqui comigo, sabe? Eu não poderia ter esse egoísmo de pedir para Deus deixar o meu filho com todas as coisas que os médicos falavam que ele ia passar, não ia poder jogar uma bola, não ia poder ver outras crianças, né? Ele tem outros primos. Como que eu ia cuidar de uma criança especial, né? O propósito do meu coração a missão. Como que eu vou fazer missão? Tendo que doar todo o meu tempo para uma criança, né, totalmente especial. E aí eu orava muito para Deus. Deus, tira meu filho do sofrimento. Eu não posso pedir para o Senhor deixar ele aqui. Vai doer muito. Eu sei, mas tá doendo muito mais nele. Então, tira ele do sofrimento. E eu fiz essa oração de entrega. Isso foi numa quarta. Num culto de terça eu fiz essa entrega, essa oração. Numa quarta eu tive essa visão, na madrugada. Na quinta eu recebi a ligação e fui pro hospital. E aí nessa salinha os médicos me deram toda a informação como se ele tinha
Como se ele tivesse mesmo recebido uma vaga no Albert Einstein. Eles falaram, ó, a gente conseguiu uma vaga no Albert Einstein, ele vai ser transferido às 9 da manhã. E toda a informação que eles me deram foi como se tivesse sido uma vaga para cirurgia. Sim. Só que eles começaram assim, mais 9 horas da manhã, ele teria que estar lá no Albert Einstein. Só que de madrugada o bebê passou mal. E 8h30 da manhã, ele teve uma parada cardíaca e ele não resistiu. Irmã, na hora, assim, meu mundo caiu, assim. E eu olhei, assim, pra minha mãe, porque ela tava crendo muito, sabe? Sim. E eu olhava, assim, pra minha volta, eu falei assim, se eu me desesperar, eles não vão deixar eu ver meu filho. Eles vão me pôr nessa camisa de força, porque eles esperavam que eu fosse me descabelar, assim. Sim, gritar ali. E deixar... durante o processo, né, dele na UTI. Sim. E isso não aconteceu. E os médicos não entendiam essa paz que eu tinha. Só que naquela hora... Realmente, assim, quando a má notícia chegou, eu realmente me vi sem chão. E aí eu fui e falei pros médicos assim, eu posso ver ele? Os médicos falaram, pode ver ele, sim. Minha irmã, quando eu fui passando no corredor, que eu fui tendo a lembrança da visão que eu tive, e fui entrando, que eu entrei na sala, que eu vi a incubadora coberta. Nossa. Ali eu já não lembro de mais nada. As pessoas, eu tive realmente um surto. As pessoas falam, a quem entrou comigo, né? Minha mãe Sim. entrou comigo. Ela fala que eu quis amamentar ele, que eu pedi um cobertor, que eu tinha que enrolar. Então, assim, eu saí de mim mesmo. Você não lembra? Não. E aí, o Vitor faleceu, eu fui lá, fiz os preparativos, dei banho nele, pus a roupinha, preparei ele. E quando eu cheguei, assim, no cemitério, assim, foi a pior sensação da minha vida. Eu gritava assim, sabe? Na época, eu congregava na Batista da Nova Aliança. Eu tive um líder excepcional. E ele me abraçava e fazia uma oração. Essa oração nunca saiu da minha cabeça. Ele só orava e falava, Espírito Santo, traz a tua paz. Consola a tua filha. Vem, abraça ela. E aí eu me acalmava. Daqui a pouco eu surtava de novo e não deixava ninguém chegar perto. E a pior sensação pra mim foi na hora de realmente se despedir. Então, porque eu me vi saindo do hospital. Eu entrei com meu filho. E eu saí do hospital com papel. Não saí com meu filho. E aí eu entrei no cemitério com meu filho. E deixei o meu filho num lugar... A mente da mãe pensa, eu não posso deixar meu filho aí. Assim, foi desesperador. E aí... eu fui pra casa dos meus pais de novo, né? E o mover de Deus começou a acontecer. E aí, não muito tempo depois, eu descobri o propósito. Porque, minha irmã, a minha família se uniu. Nós todos, assim, nós somos numa família, assim, mais ou menos umas 23 pessoas, uns 15 adultos, Sim. né? Hoje minha mãe tem 11 netos. E a gente não se dava bem, não se reunia. Hoje, a gente não vê a hora de chegar a sexta-feira pra se juntar todo mundo na casa da minha mãe, sentar, tomar café, conversar, sabe? Se reunir. Falar de Deus. A gente Sim. ama falar de Deus. A gente... acho que cada 10 palavras, assim, é Deus na nossa vida, sabe? Sim. Porque a gente sabe de onde Deus resgatou a gente, né? Passou o Vitor, era importante eu falar dele, porque a história, ela se repete, né? Comigo. Só que aí, depois disso, eu me casei. Deus me prometeu que traria alguém pra minha vida e trouxe meu marido. E era uma pessoa que eu conheci na minha adolescência. Coisa Sim. boba de criança e... De repente, Deus traz ele de volta. E aí, a gente se casou. E depois do Vitor, eu tive o Davi. Deus falou pra mim que me daria um presente em 2012. O Vitor foi em 2010. Isso, em 2012, antes da minha separação, eu chorava muito, irmã. Chorava muito. Eu sentia muito luto. Eu não conseguia seguir em frente. Eu comecei a trabalhar depois de um tempo. Por causa do seu filho, sim, que faleceu. me mudei, assim. né? Me mudei pra São Paulo. Eu morava em São Bernardo e me mudei pra São Paulo. Pra tentar, porque assim, eu não sei se em outras situações, mas na minha situação do luto, eu precisava urgente sair da minha realidade, do ambiente que me trazia à tona tudo que eu vivi. Sim, a lembrança. Isso. Tudo. E aí eu cheguei em São Paulo, arrumei emprego, morava de aluguel e tal. Só que eu não conseguia seguir em frente. Eu chorava muito todos os dias. Eu tinha guardado a bolsa dele inteira de saída do hospital, com fralda, com manta, com tudo. Eu tinha guardado tudo dele. E eu não me desfazia. E já tinha passado um ano e eu tava ali naquela dor, naquele luto, naquele sofrimento. Não conseguia seguir em frente. Eu vi até uma outra pessoa falar num outro
lugar, é que o luto, ele é parecido com uma panela de pressão, né? Se você abrir de uma vez, ela explode, né? E que tem que ser aos poucos. Sim. Mas aquele luto tava me matando. Eu tava morrendo aos poucos, porque eu ia parar. Porque essa dor de perder um filho é como se você rasgasse a alma, sabe? Rasgasse o peito assim, físico, e tirasse seu coração pra fora, e aquilo ali ainda não ia passar, sabe? E aí eu chorava muito, e eu trabalhava vendendo roupa. E ali vendendo roupa, eu chorando na loja, os meus patrão eram cristãos, né? E eles colocavam louvor, e eu escutando louvor e falando, Deus, traz alguém aqui pra falar comigo. Traz alguém aqui pra me ajudar, porque eu tô entrando em desespero. Eu não posso me desesperar aqui. E aí, de repente, apareceu uma missionária. Aí apareceu a irmã Rosa. Mãe, alegra seu coração. Ora mais, que Deus tem surpresa grande pra você. E eu, amém. Quando ela saiu, eu falei assim, Deus, não deixa a tua serva brincar comigo. Se foi o Senhor falando na boca dela, me confirma através de outra pessoa isso que o Senhor mandou ela me dizer. Só que assim, irmã, eu tinha acabado de orar, pedindo pra Deus falar, né? Aí, de repente, eu tava na loja filial e veio um profeta e passou na frente da loja e voltou. Falou assim, ô irmã, a paz do Senhor. Quando ele pegou na minha mão, o Espírito Santo tomou ele. Ele falou, irmã, alegra seu coração, ora mais, que Deus tem surpresa grande pra você. Confirmação. Eu falei, de Deus. amém. Quando foi no final do mês, eu estava grávida do Davi. E a gravidez do Davi foi perfeita, foi maravilhosa, foi tudo tranquilo, muito acompanhado. O Davi é perfeito, hoje o Davi tá com 12 anos. Graças é a a Deus. razão da minha vida, assim, uma das, Sim. né? E só que assim, o luto não passou. E quando eu olhava pro Davi, eu me sentia uma pessoa egoísta. Porque ele não era suficiente. Eu ainda chorava todos os dias. Eu ainda lembrava. Quando o Davi nasceu, eu tive chama Baby Plus. É um nome que as pessoas dão, né? Mas é uma depressão. Eu não conseguia chegar perto dele. Eu não olhava pra ele porque ele lembrava muito o irmão dele. Muito, muito mesmo. Era como se eu estivesse vendo a mesma criança. E aí eu comecei a rejeitar. E ele teve que tomar banho de luz, né? Porque ele ficou amarelinho, ficou icterícia, né? E ele ficou ali naquela luz e ainda naquela incubadora ainda me lembrava ainda mais o irmão dele. E então eu comecei a ter delírios. E eu só tinha minha irmã mais velha em São Paulo. E ela ia todos os dias no hospital, mas ela não podia ficar comigo. E eu ficava ali sozinha. Então nas noites era muito difícil, porque eu entrava em desespero, porque eu não queria estar perto dele. Então, pra amamentar tinha que ter uma enfermeira, ela que colocava ele pra mamar, pra trocar. Eu sempre estava acompanhada e eu comecei a ter delírios ali, porque eu já não dormia mais, não me alimentava por causa dele. É porque assim, além dele lembrar muito o irmão, eu tinha muito medo de acontecer a mesma coisa. E aí, de repente, eu corri pra frente do quarto. Eu lembro que eu corri na frente do quarto e fiquei parada na frente do quarto. E olhando pra ele lá, dormindo, lá tomando banho de luz. E eu olhava assim e fazia assim e não queria chegar perto. Aí veio uma enfermeira, pegou das minhas costas e falou, vamos mãezinha, eu vou te ajudar. Minha irmã, daquele dia em diante, aquela enfermeira, eu passei 4 dias no hospital. Foi mais ou menos no segundo dia que essa enfermeira apareceu. Ela ninava o Davi pra mim. Ela colocava o Davi na cama. Ela me deixava dormir. Ela colocava o Davi na cama pra mamar, tirava o Davi e colocava na luz. E fazia todo o processo cuidando. Cuidado com o bebê. Ali e tal. Tive alta do hospital. Quando eu cheguei Isso é pra quem crê, viu, irmã? Quando eu cheguei na recepção, eu falei, olha, eu quero em especial fazer um elogio pra uma enfermeira. Qual enfermeira? Eu não sei o nome dela. Eu falei, eu não sei o nome dela, eu não lembro o nome dela. Mas eu sei que ela é branquinha, tem um cabelo assim no ombro, preto, meio de franjinha. Ela é média, assim, não é nem tão alta, nem tão baixa. Ela tava de branco. Até o sapato dela era branco. Eu lembro que eu falei assim. E eles falaram assim, não, mas não tem enfermeira com essa característica que você me deu aqui. Tem certeza? Falei, tenho. Ela parecia até ser uma superior. E não tem enfermeira aqui, assim, igual você tá falando. E ali eu entendi, não entendi, porque como eu falei, irmã, a gente tinha uma fé rasa, sabe? A gente tinha pouca experiência, acho que esse é o termo melhor pra usar. A gente tinha pouca experiência, assim, com o sobrenatural de Deus. E aí, o Davi foi só alegria, assim, pra casa toda, sabe? Todo mundo se alegra com a vida do Davi, só que eu ainda sentia muita dor. E todas as datas comemorativas, eu tava ali postando
meu filho, tal. Sim. A mamãe te ama, né? Você tá com Deus, mas a mamãe te ama. Postava ali o anjinho, o bebezinho com a asinha, a mãezinha no colo. As figuras, né? Que a gente compartilha. E tinha pessoas até que falavam assim, mas já não faz tanto tempo, por que ela ainda tá nisso? E aí, irmã, eu tinha uma fé muito assim... muito inconstante. Foi onde a gente começou uma campanha na nossa casa, né? Onde formou o culto no lar. Já tem 14 anos o culto no lar. Só que eu sofria muito e as pessoas não se questionavam por que eu ainda estava sofrendo. Afinal, já se passaram 11 anos e a Jéssica ainda sofre, a Jéssica ainda coloca coisas do filho e ela não tem o Davi. Tem pessoas que não entendem, né? Que é uma coisa assim que não vai. Um filho não substitui outro. Ele te consola. Ele te abraça, né? Ele te faz ser forte, mas ele não vai substituir. E o Vitor era o Vitor, o Davi era o Davi, né? E aí o inimigo tentou confundir a minha mente com algumas setas de algumas pessoas que falavam, ai, Deus te devolveu. Assim, pouca sabedoria, né? Sim. Deus te devolveu, é a mesma criança. E não, nós temos que ter sabedoria de, né, responder, isso, né? Pra também não afastar, Sim. né? E aí, minha irmã, depois, como eu disse, né, eu casei de novo, Deus me deu meu marido, uma bênção. E aí a gente casou em 2016. Ele é o pai de Davi, o seu esposo? Não. Era o segundo... Foi meu namorado. Foi o seu namorado? Ele foi o namorado, Não foi o primeiro, foi o segundo namorado? Ou foi o mesmo? O pai do Vitor e do Davi foi meu primeiro namorado. Sim, é dos dois, então. O casamento, Deus me deu um casamento, sim, né? Sim. Deus restaurou a minha vida com um casamento. E desse casamento... vieram filhos, né? Sim. Eu casei com o Caio em 2016, outubro de 2016. E em 2016 eu fiquei grávida. De 2016 para 2019, eu tive 4 abortos. Nossa. Um seguido do outro. Era repentino, assim. Quantos meses você mais ou menos ficava? Não ficava com meses ou só semanas? O mais tarde que eu cheguei desses abortos foram 10 semanas. 10, 12 semanas. Só que o primeiro foi um aborto espontâneo, muita dor, né? Pelo acontecido. Não tinha um motivo, né? Mas poderia ser investigado, era né? Até então. E aí eu tive o aborto, perdi no hospital. O processo do aborto foi no hospital. Aí me engravidei novamente, veio o segundo aborto, também um processo no hospital. E o terceiro foi na minha casa. E minha mãe a gente ligou pro SAMU para perguntar o que faria, né? Sim. E eu lembro que eu ajoelhei na cama, sentindo a dor, porque é dor de parto normal. É uma dor de parto. O aborto é uma dor de parto. E eu me ajoelhei na cama. E ali eu sentindo aquela dor insuportável, eu ajoelhei e falei assim, Deus, me ajuda. Cumpre em mim a sua vontade. Se não é meu, cumpre em mim a sua vontade, Senhor. Me ajuda nessa dor. E aí eu senti, assim, a minha barriga, assim, ó. Algo se locomover na minha barriga. Assim, algo se mexer na minha barriga. E aí eu senti, eu corri pro banheiro e quando chegou no banheiro, eu perdi. Nossa. E aí Aí a gente ligou pro SAMU, era na madrugada, né? Irmã, quando vinha assim, ó, a gente ia fazer ultrassom pra ouvir o coraçãozinho, chegava lá, o bebê está sem batimento. Ou se não, tá tudo bem, você só tem um descolamentozinho, meu marido que comenta sobre isso, Sim. que quando falava assim, só tem um descolamentozinho, mas que daqui a pouco cola. Mas ele fala que quando falava assim, tem um descolamentozinho, ele já ficava com... Perdi a expectativa, Sim, né? ali ele já não cria mais que ia acontecer, sabe? Só que ele não me falava nada. Ele deixava eu, né? E eu cria até o final. Não, Deus pode fazer reviver na minha barriga. E eu orava, e cantava louvores, sabe? Profetizando vida. Só que não é sobre o que a gente quer, é sobre o que Deus quer. E aí tá o confronto da fé. Porque a gente confronta Deus com o que a gente acha que é fé. Porque a fé, né, na minha experiência, eu entendi que fé não é para mover a mão de Deus, fazer a nossa vontade, o nosso desejo, do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer. A fé é para nos alinhar com a vontade de Deus. Tanto que Abraão, ele é o pai da fé. E Abraão é a certeza disso que eu tô falando, porque ele alinhou, era a vontade dele ir lá sacrificar o filho? Não, mas ele foi e alinhou a vontade de Deus. Deus pediu, ele foi como um excelente filho obediente. Só que quando chegou lá, Deus alinhou a vontade dele com a de Abraão e deu o filho para ele, né? Ali deu livramento pro filho dele. Então, para mim, fé é isso. Aí, minha irmã, foi acontecendo ali os abortos e eu crendo, e só que aí meu marido já não cria tanto, né?
quando acontecia o descolamento. Então, meu marido Sim. ali já falava, acho que não vai dar certo. E aí, esse bebê, a gente ligou pro SAMU, esse terceiro aborto, a gente ligou pro SAMU, o SAMU falou, ó, tem que levar pro hospital. Então, vocês têm que pegar. E a minha mãe, ali cheia de fé, pegou a criança, apresentou ao Senhor, falou, Senhor, é seu. O Senhor deu e é seu. O Senhor tirou e é seu. Sim. Tá aqui. A gente vai lá e eu ficava 1 hora na recepção, assim, ó, com o bebê na sacolinha, Deus. no potinho, no pano. E quando entrava, os médicos falavam assim, você é louca? Você tá engravidando de novo, você não pode engravidar. Você já não percebeu que você não pode engravidar e você fica se martirizando, você fica se adoecendo, você vai morrer. E eu poupava, assim, o meu marido muitas vezes de entrar na sala pra não Pra ouvir. não escutar. Até não porque se ele ouvir, ouvisse que eu ia morrer, quem sabe ele nem ia querer mais filhos, né? E aí eles falavam dessa forma, e de uma forma bruta, porque eles são médicos, né? Eles são ali treinados pra ter uma certa frieza até, né? Alguns, né? Não todos, não todos, generalizando, sim. né? E aí eu tive o 4º aborto, né? E meu filho, o Davi, ele teve comigo em todos eles. Meu filho, ele não saía do meu lado, irmã. Ele ficava do meu lado aqui. E eu, muitas vezes, sangrando muito, muito, muito. Eu colocava bastante pano, assim, ao meu redor, porque nada segurava. E eu não queria ir pro hospital, porque se eu chegasse lá, eu ia ficar sangrando numa recepção, com todo mundo me vendo. Esperando, meu Deus. Espera expelir. Como assim, gente? É uma mãe, eu tô perdendo meu filho. Como assim? Espera na recepção. Tipo, não tinha um apoio, não tinha um abraço, Meu sabe? Não tinha só tinha ali meu marido, ou minha mãe, ou alguém, né, que fosse comigo, que quisesse estar ali do meu lado, minhas irmãs. Mas como assim? Então Que falta de respeito. Exatamente. Então eu ficava ali na minha casa, irmão. Sentava no sofá, colocava um louvor e esperava o ciclo concluir. E nesse 4º aborto, meu filho falou, mãe, com as palavras dele, a gente foi no culto e o evangelista começou a ministrar sobre Moisés, né? Faraó falou, se for menino, mata, se for menina, deixa, né? Sim. O pregador usou essa palavra para ministrar a respeito de como Moisés teve o livramento, né? Sim. Daquela morte. E aí, ele, do meu lado, ele olhava pra mim e falava assim, mamãe, se for menino, mata. Se for menina, deixa. E Deus falava diretamente no meu coração, vai resistir àquilo que for meu. Não aquilo que você busca, aquilo que eu quero te dar. Só que assim, minha irmã, eu tava extremamente cega, porque eu queria dar um filho pro meu marido. Pra mim era assim, eu sei exatamente o que Sara passou, o que Raquel passou, porque a gente fica com vergonha, começa a ficar com vergonha, como se o problema fosse com a gente. E aí eu olhava pro meu marido e eu falava assim, como que eu vou sair do hospital agora e vou olhar pra ele? Você sentia isso? Eu falava, como que eu vou olhar pra ele agora? Que vergonha que eu tô. Eu não posso fazer isso por ele. Eu não posso dar isso pra ele. E aí eu poupava ele muitas vezes. Se eu não me engano, teve uma vez que eu cheguei a falar pra ele que eu não queria mais. Eu falei, não, é melhor a gente se separar. Você não vai conseguir ter um filho comigo. E aí ele, não, o Davi é o suficiente pra mim. Não fala assim, vem aqui, me abraça. E ali a gente passava mais uma vez junto por esse processo. E aí, minha irmã, eu comecei a me perder totalmente. Eu comecei a me perder, assim, daquilo que Deus tinha na minha vida, sabe? Do propósito que Deus tem. Deus me chamou com um chamado missionário e colocou vários desejos no meu coração, vários sonhos, assim, de fazer essa obra, sabe? E aí, só que eu comecei a me perder. Sabe o povo andando no deserto? Sim. Eles começaram a se perder. E por isso eles ficaram ali o tempo que não era pra ficar, do jeito que não era pra ficar e vivendo o que não era pra viver. Passando o processo que Deus não queria, que eles buscaram, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar 24 horas praticamente. Eu entrei num emprego, eu sou protética, né? Eu faço prótese dentária. E eu comecei a tomar responsabilidade de um laboratório inteiro, sozinha. Ou seja, todas as funções, assim, prótese é bem extenso, tem várias funções a prótese. Sim. E eu tomava todas as funções, fazia sozinha. Então eu trabalhava quase 24 Meu horas. Deus. Eu saía, o Davi estava dormindo, eu voltava, o Davi estava dormindo. Meu marido nem me esperava mais na cama, ele ficava já no sofá. Ele nem me esperava. Eu chegava, ia dormir e eu comecei a me perder totalmente.
Eu comecei a sair da presença de Deus. Eu ia na igreja, mas eu não sentia como era antes? Eu sentia o Espírito Santo. Deus falava comigo. Sim. Deus falava, filha, eu te amo. Eu vou te limpar todas as vezes que for necessário. E eu chegava na igreja e falava, Espírito Santo, não me usa, não me usa, não me usa. Não sou digna. Não tem encontro comigo hoje, sabe? De falar em línguas. Porque a igreja, o nosso ministério, ele é pentecostal. Então, é mover, sabe? Do Espírito Santo. Nossa, que delícia, maravilhoso. E aí, eu falava, Espírito Santo, não fala comigo, não me usa, não fala comigo. Eu não sou digna de receber, sabe? E Deus falava comigo, mas eu vou te limpar todas as vezes que for necessário. Porque eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho uma obra na sua vida. E Deus sempre me lembrava, sempre... Ele renovava a aliança sempre. Só que eu caía de novo. Porque assim, irmã, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que a gente tá pagando por algo. É a primeira coisa. Quando a gente começa a passar por algo que a gente eu não plantei. Eu não abortei nenhum filho. Eu não matei nenhum filho. Por que eu tô colhendo isso? Se eu não plantei nada disso, né? E aí... a gente começa a achar culpa. Deve ser castigo por isso, deve ser castigo por aquilo, porque nós estamos aqui, não tem uma Mulher Maravilha aqui, não tem uma super crente de capa, de super heroína. Eu sou carne, humana, falha, pecadora, muito pecadora. E a gente não merecia nada do que Deus faz sobre a nossa vida. Só que Ele ama. E Ele não ama porque a gente merece, Ele ama porque Ele é o amor. Sim. Ele não é bom porque a gente é bom pra ele. Ele ama porque ele é bom porque ele é a bondade. E não é sobre nós, é sobre ele. Isso. Tanto que a fidelidade dele não tá aliada com a nossa, né? A fidelidade dele é porque ele é fiel. Isso, é sobre a pessoa de Deus. Não é sobre o que nós merecemos ou não. Tem pessoas que não entendem isso. Que acham que o milagre é um merecimento. Não é. Não é um merecimento, né? E ali eu falava com o Espírito Santo dessa forma, mas eu saía da presença de Deus depois no outro dia. Começava a segunda-feira, no outro dia. E o ambiente que eu estava trabalhando era um ambiente totalmente assim, eu posso dizer Sodoma e Gomorra. Era muito adultério lá dentro, que a gente via, né? Sim. Era muita bebedice, assim, era um lugar assim de total destruição, sabe? Só que eu tava ali no meio, né? Por mais que eu não participasse, mas eu estava ali no meio. Então eu comecei a sair, comecei a trabalhar 24 horas e assim, escutava um louvor, mas quando eu via um sertanejo, opa, gostava. E aí eu caía no choro. Caía no choro. Minha irmã falava, Deus, eu não sirvo nem pra te servir, Senhor. Eu não sirvo nem pra te servir. Eu não sou fiel. Como que meu coração volta assim pro Egito dessa forma? Depois de tudo que eu passei, depois de onde que o Senhor me tirou, eu não sirvo nem pra te servir. E isso me dava mais revolta comigo mesmo. E aí, então, eu fui me perdendo totalmente. Então eu comecei a perder meu marido, meu filho começou a ficar doente, muito doente. E eu presa numa renda que não rendia nada, não andava pra lugar nenhum. Minha casa era uma casa escura, onde me lembrava várias derrotas, vários fracassos. Se chovesse, não tínhamos lugar pra ficar, porque tinha goteira na minha casa inteira. E eu querendo filhos. Meu lar destruído, totalmente destruído. E eu querendo filhos. Porque eu estava olhando para minha necessidade. E não sobre aquilo que Deus queria fazer. Só que aí, depois de eu acordar, né? E ver que eu estava perdendo tudo, eu comecei a clamar a Deus para me tirar daquele lugar. Falei, Deus, sozinho eu não consigo. Eu tô aqui presa na renda. Por quê, minha irmã? A gente já passou muita necessidade na vida. Eu vim de um lar que a gente passou muita necessidade mesmo. Minha mãe é uma mulher que tinha um marido alcoólatra, um filho alcoólatra, né? Que usava drogas, ficava nas ruas, era envolvido com um monte de coisa errada. E minha mãe tinha 5 filhas mulheres. Olha. Tem, né? 5 filhas mulheres. Tem ainda. Com ela. Então a gente teve que amadurecer antes do tempo pra uma cuidar das outras. E tivemos que tomar a responsabilidade que faltava pra minha mãe. Então minha mãe saía pra trabalhar e a gente que ficava, né, cuidando ali, isso. da outra. E aí, desse lar, eu tinha muito medo, né, de faltar. Eu tinha muito medo, porque eu tinha vontade de comer bolacha, não tinha dinheiro. A gente comia bolacha uma vez no mês. Quem sabe se era uma vez no mês. Não tinha certeza. Né? Salgadinho, um salgadinho. Às vezes a gente ganhava, dividia as 3 menores, que é eu e as minhas Sim. irmãs mais novas, né? E então eu sempre tive muito esse medo de passar essa necessidade, né? Então assim, eu tava muito presa na renda, naquilo que eu
tinha ali, né? Pra não faltar. Sim. Não faltar pro meu filho, não faltar pra mim. Só que o meu cenário já tava faltando tudo. Tava faltando um principal, que era Deus. E aí eu pedi pra Deus me tirar daquele emprego, daquele lugar. Foi quando eu, numa noite, era 11 horas da noite, eu não tinha comido nada. E eu saí do laboratório pra comer. E eu não tinha lugar nenhum aberto, senão um barzinho. Eu comprei uma coxinha e voltei. Só que no meio do caminho eu parei e respirei. Minha irmã, eu fazia teste de manhã, de tarde e de noite. O meu anseio de gerar de novo era tanto que as farmácias me conheciam. De tanto comprar Porque se teste. atrasava um dia, Você já... tava no dia de vir. De manhã não veio, eu comprava teste. De tarde não veio, eu comprava teste. De noite não veio, eu comprava teste. Era um anseio, Eu tava né? lembrando esses dias de uma cena que eu vi um vídeo de uma moça fazendo um teste. Ela é uma tentante. E ela pegava o teste e ela fazia assim, ó. Pra ela ver se via a segunda linha. Porque às vezes aparece uma linhazinha bem fraquinha. E eu lembro que eu fazia o teste e eu ficava assim. Isso quando eu não tirava foto e mandava pra alguma amiga. Pra minhas irmãs eu não mandava. Não mandava pra minha família, eu mandava pras minhas Sim. amigas. Porque se minha família soubesse do que eu tava passando, eles iam pensar o quê Fica de mim? preocupado também. Exatamente. E aí, eu mandava foto e circulava. Tem uma linha aqui, não tem? E tinha amiga minha que ia trabalhar comigo e falava assim, amiga, não tem. Elas falavam assim, não tem, amiga, uma linha aí. Tipo, não é, amiga, sabe? Elas queriam falar que tem, Sim. só que elas não iam poder mentir pra mim, né? E ali eu ficava vendo assim, ó, se eu conseguia ver, sabe? E de manhã, de tarde, de noite eu fazia teste. E comprava barato, e comprava caro, e comprava mais caro. E fazia um, e fazia outro. Levava no bolso pra fazer em casa, escondido do meu marido. Só que aí eu comecei a orar. Falei, Deus, nesse dia à noite, eu parei num ponto de táxi que tinha em frente ao laboratório e falei, Deus, me permita essa criança pra eu sair desse lugar. Porque ela vai me dar coragem de sair desse lugar. Porque eu vou ter que fazer repouso, eu vou ter que me cuidar. E era pandemia, né? Foi de 2020. E aí eu fiz essa oração rápida e fui trabalhar. Fui pra minha casa, no outro dia eu fiz um teste. O teste deu positivo. E foi passando um mês, foi passando 2. E Deus falou assim, você não falou que ia sair? Deus falou comigo. E eu falei, Deus, eu preciso juntar um pezinho de meia, né? Como diz o ditado, eu preciso juntar um dinheiro pra eu sair, porque eu sou autônoma. Se eu sair, como que vai ser? E o enxoval do meu filho e minha casa, né? Como que eu vou preparar pra ele chegar? E aí, Deus falou pra mim, não, você falou que ia sair. Aí eu fiquei doente, fiquei de cama. Um resfriado forte. Quando eu fui retornar pro trabalho, o meu patrão falou, não te quero mais aqui. Agora, de alguma forma, ele descobriu porque eu não tinha contado a gravidez. Porque senão ele ia me demitir, né? Ele ia me dispensar. E eu precisava fazer o tal pé de meia. Então eu falei, então tá bom, eu entendi ali. Eu nem exigi nada dele, saí com as portas abertas, sabe? Abençoei o lugar, falei, Deus abençoe, obrigado até aqui. E aí saiu o auxílio emergencial, a gente ficou com o auxílio emergencial. Acabou que ele me mandou um trabalho, me mandou material em casa e eu comecei a fazer trabalho em casa pra ele. Ele me mandou todo o material, a importância de sair com a porta aberta, né? De ser um servo de Deus, né? Isso. Justo, né? Que eu não ia exigir algo que ele não podia me dar e que eu também não ia, não é meu. Não é algo meu, né? Os direitos, né? Eu já sabia do combinado de estar lá, da forma que eu estava trabalhando, eu não podia exigir dele. Então, abençoei o lugar, saí e acabou que ele depois me abençoou muito, me mandando esses trabalhos em casa. Ali a gente começou com auxílio emergencial e já tinha o pouquinho ali que ele mandava pra gente fazer. Nisso, a gravidez do Guilherme foi evoluindo. Quando eu cheguei no meu 3º mês, eu tô dentro da igreja, já na Assembleia de Deus, né? No Ministério Bom Pastor, que é uma bênção o ministério, pra honra e glória do Senhor Jesus. Eu tava ali e um pastor ministrando, hoje ele é pastor, na época ele era evangelista, e ele ministrando sobre Pedro, sobre a negação de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ali ele começou a ministrar que Pedro negou Jesus 3 vezes e foi falando dos cenários que Pedro negou Jesus. Tava numa fogueira, tava em público, tava em um templo, e Pedro negou assim e tal. E depois Jesus volta e restaura Pedro no mesmo cenário. Jesus faz uma fogueira para fazer um alimento. Jesus
Deus ali traz todo mundo para a beira do mar, né? Para a beira da praia, vamos dizer assim, e usando as minhas palavras, né? E ali prepara uma comida e fala com Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: eu te amo, Jesus. E ele: Pedro, tu me amas? E ali ele começou a falar. Sabe o que Deus fez com Pedro? Pedro foi restaurado. Pedro foi fortalecido. E Deus manda eu dizer para essa casa que tem pessoas aqui que é necessário que passe pelo mesmo processo para ser restaurado, para ser fortalecido, para ser edificado na rocha de uma vez por todas. Irmã, na hora, Deus me deu uma visão. Eu entrando dentro do cemitério. E ali o caixãozinho branquinho de novo. E eu coloquei a mão assim e falei: meu Deus, será que eu vou passar de novo por isso? Naquele dia Deus falou: é necessário o mesmo processo para uma restauração. Então eu já quero aqui enfatizar, abrir um parênteses enorme, enfatizar que um dos maiores propósitos da vida do meu filho, o Guilherme, foi me salvar. E é muito bom falar isso em voz alta, porque eu acho que eu nunca falei isso em voz alta. Foi me salvar, foi me resgatar da onde eu estava me perdendo. Porque as pessoas não entendem a forma que Deus trabalha e eu costumo falar que Deus não nos deve nada. Deus não nos deve explicação nenhuma. Não. Ele é Deus, ele sabe como trabalha, ele sabe em que ponto que pega, sabe em que ponto que trabalha a nossa vida, ele sabe como moldar os vasos, sabe? Ele sabe como moldar os vasos de barro, muitas vezes grosso, duro de coração. E Deus sabe ali, ó, e modelando ali, ó, com a mão poderosa dele, perfeita dele. E ali eu senti aquilo, mas respirei e falei: deve ser coisa da minha cabeça. Porque a gente fala assim, né? Sim. Ah, deve ser coisa da minha cabeça, devo estar doida. Não é Deus falando. Foi passando o tempo e Deus continuou falando comigo. Nisso, minha irmã, o meu marido, ele estava numa depressão inconscientemente. Ele estava num sofá onde ele se ligou numa só situação. Ele saía para trabalhar, voltava, sentava no sofá. E o humor dele, assim, variava muito. Ele tinha acabado de perder a mãe. O meu esposo tinha acabado de perder a mãe dele. Tinha 1 ano que ele tinha perdido a mãe dele. E ele estava ali sentindo aquele luto, aquela angústia. Ele também tem o testemunho dele, ele passou por muitas coisas também, né? Ele não conhecia o pai apareceu depois que a mãe faleceu, para honra e glória do Senhor Jesus, porque foi algo que ele almejou muito, né? Mas esse é um testemunho dele. Sim. Mas aí ele não percebia que ele estava nessa depressão. Ele não percebia que eu tava levando aquilo sozinha. E agora eu comecei a entender o porquê que Deus me deu Davi de presente. Porque Deus falou: eu vou te dar um presente, quando usou aqueles servos dele. Eu comecei a entender por quê. Porque eu comecei a ter um turbilhão de emoção. Eu ia pro hospital, com 25 semanas, vem o diagnóstico. O Guilherme tem uma má formação cardíaca, com 25 semanas, mais ou menos 5 meses. O Guilherme tem uma coarctação de aorta e uma hipoplasia na aorta. A gente vai confirmar. A médica, a doutora Marina, tem 10 anos no SUS de São Bernardo do Campo. Ela é uma excelente profissional. Me levou lá no Jabaquara, em São Paulo, para fazer um exame com máquinas melhores, mais profundo, para ter certeza Sim. daquilo que ela estava vendo. Mas assim, no decorrer do morfológico até o 5º mês, que eu fiz do primeiro trimestre, Sim. já faltava algumas coisas no coração dele. Só que aí aparecia, entendeu? Por isso que ela me levou lá para ver, porque a máquina de São Bernardo não era tão boa. Então ela me levou lá, foi eu e meu esposo, era um hospital escola, e lá foi confirmado a coarctação de aorta do Guilherme. 70% de chance de uma cirurgia. Só que ele precisava nascer num hospital que tivesse cardiologista. Ele precisava nascer nesse hospital que tivesse cardiologista. São Bernardo do Campo, eu nunca ouvi falar que tinha hospital com cardiologista. Eu sabia que passava ali as especialidades de semanas, né? Que precisasse olhar as crianças, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar. E ali começou a busca para nascer num hospital que tivesse o cardiologista. Nisso, minha irmã, a gente fez o chá revelação, né? Soube que era o Guilherme. E eu fui tomando, assim, as notícias todas as vezes que eu ia no hospital. Mas você já sabe o que ele tem, né? Tipo assim, os médicos me perguntavam já: você sabe que não vai ficar, né? Só... Nossa, te dava assim... Tipo assim, eles falavam... tem médico que é bem mais direto, né? Sim. Mas tem médico que fala assim, ó, você sabe que ele tem uma coarctação de aorta, que é cirúrgico? Você já sabe, né? Eu já sim. E eu sempre muito alegre, confiante, só que Deus sempre tratou comigo no oculto.
no meu quarto. O Davi ia pro quarto dele, quando eu ia pro meu quarto, o meu marido ficava na sala, e no meu quarto Deus falava, lembra que o Guilherme é meu. E aí me dava desespero. Eu ligava pra minha pastora. Pastora, eu não vou deixar meu filho nascer. Eu não vou deixar, ele vai morrer. Se for pra ele morrer, vai morrer nós dois. Morre eu e ele na minha barriga. Eu não vou deixar o Guilherme nascer. Não vou deixar o Guilherme nascer. Minha pastora, calma. E Deus falava comigo. Se você falar pra alguém, as pessoas vão achar que você tá sem fé. Não vão entender aquilo que eu tô te falando. Então você não tem por que tentar falar pras pessoas, porque eles não vão entender. Só eu e você sabe do que eu tô falando, filha. E aí, o que eu decidi, irmã? Eu comecei a viver o momento. Então, eu abraçava minha barriga, eu orava na minha barriga, eu comecei a viver, sentia ele mexer, Sua filmava, gravidez. fazia fotos, cantava louvores, né? Acordava ele escutando louvores. E ele acordava e mexia. Ele era bem mexilão, assim, na barriga. E a gente sentia um outro, né? A conexão de mãe, que ela é real, ela existe. Sim. Essa conexão de mãe. E aí eu comecei a viver isso. Só que eu ia pro hospital e quando eu voltava eu falava, gente, eu não tô pronta. Eu não sei se eu vou conseguir ver ele entubado, cheio de aparelho, de novo. Eu não tô pronta pra viver isso de novo. E minha mãe falava, filha, você tem que ter fé. E eu falei, mãe, não se trata de não ter fé. Se trata daquilo que Deus tem falado. E ela, filha, talvez você esteja enganada. E Deus falava pra mim que não era pra falar. Porque não iam me entender. E ali eu vivia aquele passo de cada vez. Os 9 meses, Senhor, é castigo? Eu tô sendo punida, Senhor, por algo? Eu sei, Senhor, que eu pequei. Eu pequei sim, mas eu tô sendo punida por algo. Senhor, não me deixa ter essa criança sem saber se eu tô sendo punida por algo. E Deus, em silêncio, ele não falava comigo a respeito disso. Ele falava comigo, eu vou te sustentar. Eu vou cuidar de você. O Guilherme é meu. Eu vou te sustentar. E eu não queria deixar o Guilherme nascer, não estava pronta. E eu comecei a viver, igual eu falei. Teu momento, né? Tirava fotos, né? Sim. E fazia enxoval, fiz um enxoval inteiro do Guilherme. Fiz um enxoval inteiro. Mas no fundo, minha irmã, sabe o que eu pensava? Quem sabe vai ser igual a Abraão. No último minuto, Deus vai bradar. No fundo, eu tinha isso. Perto do Guilherme nascer, o Guilherme teria que nascer com 37 semanas, certinho, né? Que são 9 meses. Sim. Porém, já não é mais prematuro, né? 9 meses na medicina, com as semanas, né? E eu fui no hospital, cheguei no hospital, os médicos falaram, é o momento de te internar, porque o Guilherme já tá mais ou menos dando sinal que ele tá entrando em sofrimento fetal. Porque a má formação cardíaca impede ele de receber alguns nutrientes, impede ele de crescer, impede ele de pegar peso. E em casa, no processo ali, o estresse, sabe? As notícias chegando. O dia a dia. E eu fazia o quê? Ia sozinha pro hospital. Eu ia sozinha. Entrava, era pandemia, não podia entrar acompanhante. Então eu ia sozinha pro hospital, entrava na sala sozinha. Alguém ia comigo, mas eu entrava sozinha. Sim. E quando chegava lá, a forma bruta dos médicos, eu recebia. Só que quando eu chegava na minha casa, eu passava de uma forma mais leve. Pra ninguém sofrer junto comigo. Passava de uma forma mais leve. Não, gente, mas vai dar certo. Calma, fiquem tranquilos. Vai dar certo. Deus vai fazer, sabe? E aí, eu fiquei internada. Nesse dia, os médicos decidiram me internar. Eu tava, acho que mais ou menos de 35 semanas. Porque eu fiquei 12 dias internada na casa da gestante. No Hospital da Mulher, o HMU. E na casa da gestante, o Guilherme começou a pegar peso. A gente tinha mais mulheres lá com outras crianças com problemas. E a gente fazia oração. E daqui a pouco tinha enfermeira lá recebendo oração. Enfermeira sendo liberta de depressão, sabe? Profunda. Há 7 anos atrás, Deus me fez uma promessa que me daria uma menina. 7, 8 anos atrás, Deus me daria uma menina. Só que Deus falou assim, ó, eu vou te dar uma menina mais pra frente, usando um pastor Fernando. E aí, mais pra frente... Só que nós, falhas, né, como somos, ansiosas, eu fiz o quê? Amanhã que Deus vai me dar. E aí comecei a tentar uma criança no dia seguinte, né? E fui ali me antecipando e Deus falou mais pra frente. O nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Isso. E exatamente nesse dia, minha irmã, Deus falou pra mim que me enviaria uma pessoa grávida. Ela estaria grávida de um menino e que ele ia permitir que eu colocasse as mãos e essa criança ia ter um livramento de morte. E lá na casa da gestante, uma das mãezinhas recebeu uma informação de que a bactéria que ela teve no útero estava abortando o filhinho dela, de 23 semanas.
E aí ela deitada, ela ali deitada, eu falei, não, vamos orar. Vamos orar, a gente fazia vigília, minha irmã. Vigília, né? Fazia o plantão das enfermeiras fazendo vigília. E as enfermeiras junto com a gente. E vinha enfermeira lá do pronto atendimento receber oração lá com a gente. Que bênção. E a gente fazia vigília, a gente deu as mãos. Quando a gente começou a orar, aquela mãe começou a passar mal. E eu falei, Deus, o que é isso? É alguma ação maligna? É algum espírito maligno? Fala comigo, Senhor. Deus falou, põe a mão na barriga dela. E eu coloquei a mão na barriga dela e Deus deu um livramento para aquela criança. Quando foi no outro dia, a criança teve que nascer às pressas, porque estava tudo em silêncio. A pressão dela tava toda silenciosa, tipo, tava dando tudo normal. E ela fez um ultrassom, tudo normal. Quando ela subiu, o bebê descompensou um batimento e ela teve que correr às pressas. E ali Deus deu livramento pra criança. Hoje, o nome dele é Samuel. Deus me mostrou algo maligno que tinham tramado contra a vida dela, que ela ia enterrar o Samuel. E ela tinha enterrado o Rafael. Ela tinha enterrado um filho. E essa obra era para ela também enterrar o Samuel. E ali Deus quebrou para a honra e glória do Senhor Deus Jesus. livrou. O Samuel nasceu. Só que o Samuel nasceu com as marcas do livramento. O Samuel nasceu com bolhas pelo corpo. Umas bolhas que os médicos não sabiam de onde vinham as bolhas. Porque parecia queimadura na pele dele. Sim. Parecia que ele tinha nascido com catapora. Mas não era, eles fizeram exames e não descobriram, mas eu falei, Deus, por que ele nasceu com isso? Deus falou assim, porque é a marca do livramento, é pra saber que eu livrei. E aí essa criança hoje tem 3 anos. É a marca do milagre. De repente chegou uma mãezinha lá. E quando aquela mãe chegou, ela chegou super atribulada. E a médica falou assim, olha, eu trouxe pra ela conversar um pouquinho com você, Jéssica, porque você já aceitou melhor a doença do Guilherme. A filha dela também tem. E eu queria que vocês conversassem um pouco, dividissem as informações. Minha irmã, ela não me deu chance. Ela olhou pra mim e falou assim, não fala nada, eu que vou falar. Não crie esperança. Eu pesquisei que de 1000 crianças que nascem assim, 3 sobrevivem. Você acha que os nossos filhos vai ser um desses 3? Não, né? Então não vem me falar que vai dar certo, não vem falar que Deus vai fazer. Deus. Minha irmã, ela trouxe assim uma realidade que eu tinha me esquecido. E eu comecei a entrar em pânico. Eu quero sair daqui, me tira desse lugar. Me tira desse lugar. Liguei pra minha mãe, falei, mãe, me tira daqui, eu não quero mais estar nesse lugar. Me tira daqui, eu não quero mais estar nesse lugar. Eu tô em pânico. E as enfermeiras, calma, Jéssica, vamos conversar, vamos orar. As enfermeiras falavam. E as minhas amigas, Jéssica, calma, a situação da filha dela é totalmente diferente. Porque, minha irmã, eu entendi a posição dela nisso. Porque, assim, ela foi para um hospital, que eu não vou falar o nome, né? Pra não escandalizar, mas ela foi para um hospital pra filha dela nascer. E quando chegou nesse hospital, ela precisava nascer num hospital que tivesse cardiologista, igual o Guilherme. Quando chegou nesse hospital, eles fizeram uma lista de outras mais 11 enfermidades que essa criança tinha. Então, essa criança tinha a síndrome de Edward, que era incompatível com a vida. A criança só ia viver o primeiro mês de vida. No máximo, se desse sorte, foi o que eles falaram, até 2 anos. Até 1 ano, se eu não me engano. De 1 para 2 anos. E eles falaram assim, ó, a gente não vai abrir essa vaga aqui pra você, porque a gente não vai jogar sal em carne podre. Meu Deus. Quando eu ouvi ela, eu não queria contato com ela. Quando eu ouvi ela. E eu ficava olhando pra ela assim... E daqui a pouco eu comecei a entender a dor dela. E eu falei, não vamos pensar dessa forma. E aí eu comecei a, assim, entender ela, sabe? Porque nenhuma mãe merece ouvir isso. Nenhuma mãe merece ouvir isso. Isso é desumano. Ouvir uma coisa assim, sabe? É horrível. É desumano. Nossa. Passou o tempo. E aí, chegou, já tava marcada a cesárea pra nascer o Guilherme. E foi me dando um pânico, um desespero, sabe? Porque começou a cair minha ficha de que talvez eu viveria. Eu tinha fé e comecei a pensar, tanto pelas minhas amigas que estavam ali, o que estava acontecendo ali, as meninas falavam, não, Jéssica, creia, você é uma mulher de oração, você é uma mulher de fé, creia que Deus vai fazer, sabe? E eu comecei a crer muito. E aí veio a Amanda. E um dia antes do Guilherme nascer, foi uma noite bem atribulada. Foi uma mãezinha lá que ela era usuária de drogas e ela queria usar a droga, estava em abstinência, então ela gritava muito e eu querendo passar uma noite de oração, querendo passar uma noite de jejum, sabe, de oração ali, de busca, e eu não consegui. Daqui a pouco chegou um áudio no meu celular, minha irmã gravou um áudio pra mim sem querer, que a minha vizinha tirou a vida. O porquê que eu quero falar isso?
porque ela tirou a vida dela por causa de uma depressão que ela tinha por perder um filho. Ela perdeu um filho com 8 anos de leucemia e ela não aguentou. Ela teve outros filhos, mas como eu, ela não conseguia seguir em frente. Sim. Ela não conseguiu seguir em frente. Tristeza. E ela tirou a vida. Só que eu ouvi o áudio, eu ouvi que tinha acontecido, só que eu não assimilava, sabe? Eu não assimilava, assim. Eu fiquei amortecida, sabe? E aí chegou a preparação. 4 horas da manhã, levantei, me preparei. 6 horas da manhã eu desci pro centro cirúrgico. Só, minha irmã, que algo é muito... Que ficou muito marcado também comigo foi que me entristeci. Tava diferente, eu não tava feliz porque meu filho ia nascer. Eu tava triste. E eu sorria, fazia chamada de vídeo e olhava pro meu marido e eu tava triste. Eu não consegui sentir a alegria de olhar meu filho, porque eu sabia que ia chegar o dia que eu teria que olhar pela última vez. Então, quando eu olhei o meu filho pela primeira vez, eu senti medo. E fizeram a cesárea, eu passei muito mal na cesárea, passei muito mal, senti muita falta de ar, minha pressão subiu muito. Eu tenho a pressão super baixa, minha pressão subiu muito. E ali levaram o Guilherme, tinha um cardiologista, Guilherme, lá pra pegar ele no colo. Deus falou que ia preparar quem fosse pra cuidar dele. Sim. Ali eu fui pro quarto, meu filho foi pra UTI, ficou ali no remédio, já preparado, porque nós temos uma veia no nosso coração, dentro da barriga da nossa mãe, que eu não vou me recordar o nome, mas essa veia, ela é ligada com a mãe. Quando a criança sai do útero, essa veia fecha. Depois de 3 horas, ela fecha. Essa veia, ela some, né? Deus. Essa veia fecha. Então, só que essa veia era o escape do Guilherme. Ela não poderia fechar. Porque ela que estava mandando sangue pro resto do corpinho dele. Pros órgãos na extremidade baixa. Rim, intestino, fígado, né? Toda a parte a bexiga, toda a parte de baixo, ali recebia o sangue que aquela veia estava abrindo o caminho para passar. Porque ele tinha um estreitamento na veia principal do coração, que é a coartação de aorta. O estreitamento era da grossura de um fio de cabelo. Meu Deus, muito fininho. Precisava de uma cirurgia. E só viu o agravamento depois que ele nasceu, que fez o exame e tudo. Sim. E essa veia também, ela tinha deformidade. Então, se ela tinha que fazer um arco liso, ela fazia um arco com ondas, que é a hipoplasia de aorta, entendeu? Então, assim, dificultava mais ainda. Então, essa veia precisava ficar lá, aberta, pro Guilherme ficar vivo. E eles usavam o Prostin, o remédio. E esse Prostin, ele só pode ficar um determinado tempo, ele não pode ficar muito tempo. Aí a gente começou a orar. Meu marido foi me ver no primeiro dia, né? Depois que eu tive ele, eu falei, olha, vai lá ver o Guilherme, porque eu não tô com força. E eu tinha muito medo, muito medo. Minha irmã, eu tinha muito medo de ver meu filho. E aí meu marido vai e me manda uma foto do meu bebezinho lá, bonitinho, sem aparelho, respirando sozinho, parecendo uma criança normal. Ele nasceu com 2 kg 150, 44 centímetros. Ele era um chaveirinho. Bravo e lindo. Muito lindo, meu filho. E aí, ali a gente ficou no hospital, no HMU, durante 6 dias. Nesses 6 dias, Deus movimentou uma pessoa que trabalha com a televisão e ela conseguiu uma vaga no Hospital de Clínicas no Alvarenga, em São Bernardo do Campo. Eu ia pro interior de São Paulo. Eu ia na vaga do Hospital de Pirajussara. E eu consegui a vaga pra perto da minha casa. Ai, bom. Consegui essa vaga. Minha irmã, Deus me deu esse presente de ter a oportunidade de ir para esse hospital. Lá eu cuidei do meu filho. Lá eu dei banho no meu filho. Lá eu amamentei o meu filho. Eu passei dias com ele. Eu orei com ele. Eu glorifiquei no quarto dele. Eu dormi, sabe? Eu dormi. Era uma poltrona dura, mas eu dormia durante 10 dias. 10 dias ele descompensou e a cirurgia não vinha. Quando foi no dia 8 de março, ele conseguiu a vaga da cirurgia. E quando ele descompensou, aí ficava as informações pra minha família. Ele tá bem? Aí todo mundo, ufa. Aí, gente, a hora o Guilherme piorou. Eu preciso falar isso porque quando eu saí de casa, ela falou, lembra disso, hein? No hospital, tem o quarto das mães, né? Que as mães assistem uma televisão, conversam, né? Sim. Pra distrair um pouco. Pandemia, eu tive que ficar internada lá. Eu não podia sair de lá, porque a gente não podia ter contato, transmitir o vírus. Então, a gente não podia sair. Então, lá... tinha esse conforto que chamava, né? As mães estavam ali e tinham muitas crianças com problema cardíaco. Muitas. E da minha época era a Juliana, a Daiane, a Maria Eduarda, a Jéssica, a pastora Geisa e
a Luciana. E a gente começou a orar dentro daquele quarto, a Daniele também. A gente começou a orar nesse quarto de mães. Sim. E Deus começou a salvar, porque lá também tinha mães que já tinham perdido filhos. E tinha mães que estavam revoltadas com Deus. Por que eu queria e Deus me tirou? Estava revoltada com Deus porque ela tinha perdido o filho na barriga. O filho nasceu, chama natimorto. Ele nasceu sem vida. E no mesmo dia tinha uma mãe abandonando uma criança lá, assinando os papéis para deixar no hospital. Meu Deus. Então, assim, ela falou, eu também entendi a dor dela. Porque se a gente não tiver uma maturidade espiritual para entender aquilo que Deus está fazendo e deixar Deus criar isso na gente, a gente vai se revoltar mesmo, a gente vai questionar mesmo, a gente vai brigar mesmo, sabe? E aí eu comecei a orar e Deus resgatou essa vida também. A gente começou a se reunir e se reunia para almoçar, e se reunia para orar, se reunia para ouvir a palavra. E Deus começou a preparar médico, enfermeiro. Só que o Guilherme foi ficando ruim. O Guilherme desceu para cirurgia no dia 8 de março. O meu filho, o Davi, meu filho mais velho, faz aniversário dia 10 de março. E nesse dia, o Guilherme desceu para cirurgia e o médico explicou pra gente como seria a cirurgia. Seria uma cirurgia de 7 horas, 5 a 7 horas. E desenhou pra gente ali uma bênção, o médico, o Dr. Daniel, uma bênção. Eu via ele na UTI parecendo um anjo, sabe, do Senhor mesmo. Ali com delicadeza pra cuidar daqueles coraçãozinho tão pequenininho, né? E ele falava e ele suava falando comigo. E eu falava, doutor, Deus tá cuidando das suas mãos. É o Senhor que vai fazer. Ele não podia falar amém, mas ele fazia assim com convicção que estava crendo. Só que ele tremia muito. Ele mostrava temor, assim, sabe? E aí, o Guilherme desceu pra cirurgia. E a gente tava esperando, né, na sala de espera a cirurgia, ele chegou com 1 hora lá na sala. Mãezinha, eu senti assim, ó, sair do meu corpo, assim, minha alma, e voltar. Eu senti meu coração parar de bater, porque eu tinha certeza que tinha chegado a hora. Só que ele falou, não, calma, o Guilherme tá bem. A gente só vai ter que adiar a cirurgia. Ele teve um sangramento. Ele tá todo preparado, a gente preparou ele todo. Só quando a gente foi passar a sondinha, né, da bexiga, a gente percebeu que ele defecou sangue. E a gente não pode abrir o Guilherme sem saber de onde tá vindo esse sangue. E aí, a gente vai adiar a cirurgia. E daqui a pouco você já pode ver ele, porque a gente já subiu ele. Ele tá entubado. E aí, meu coração começou a gelar. O meu corpo começou a gelar. Ele tá entubado, ele tá respirando com a ajuda do aparelho, ele tá tomando muitos remédios. Porque assim, a preparação dele foi pra uma cirurgia. Só que ele não conseguiu. Então ali ele recebeu aquele choque da anestesia geral. Ele foi todo preparado. Então ele subiu com um monte de bomba de remédio, entubado e extremamente sem cor, meu filho. E meu filho veio cinza da sala de cirurgia. E aí quando eu fui ver ele, que eu já voltei em desespero. Falei pro meu marido, o nosso filho não tá aqui. Ele não tá mais lá, não é nosso filho. Não é nosso filho, ele não tá mais lá. E aí os médicos falaram, mãe, vamos fazer assim? Vai pra sua casa hoje. Ele tá lá, ele não vai acordar agora. Ele tá sedado. Tudo que você podia fazer, você já fez. A gente vai cuidar dele, você vai, descansa e depois você volta. Fui pra minha casa. Fiquei na minha casa, dormi. Isso, as enfermeiras me ligavam, a enfermeira-chefe, Jéssica, tá tudo bem? Fica em paz. Ele tá bem, tá aqui quietinho, a gente tá aqui cuidando dele. Só te liguei pra você ficar em paz. Falei, amém. Elas não poderiam fazer isso, mas porque Deus cuidou de mim, elas faziam pra mim dormir, descansar. E aí voltei pro hospital. Só que aí 2 dias depois do aniversário do meu filho. E aí eu pedi uma autorização pra ir cantar parabéns pro meu filho. E fui cantar parabéns pro meu filho. Eu sentei na mesa, minha irmã, e falei assim, olha família, eu não falava de outra coisa, né? Porque era um momento que eu tava, então eu tava lá, mas a cabeça no hospital. E eu falei, olha família, eu suporto ver o Guilherme entubado, cheio de aparelho, eu suporto. Mas eu não suporto ver o Guilherme parar. E aí, cantei parabéns e fui pro hospital. Na madrugada do dia 10, eu tava deitada lá na poltrona. Senti a mão das enfermeiras. Mãezinha, sai. O Guilherme parou. E aí, eu saí assim, eu não sei como eu saí. Eu não sei como. Eu fui assim, parece que eu tava levitando, assim, ó, flutuando, assim, ó. Eu senti o Espírito Santo me conduzindo até aquele quartinho das mães. Eu sentei, falei, Deus, é o seu querer, Senhor. É a sua vontade. É o que o Senhor quer fazer. E aí, abaixei a cabeça. E aí, os dias foram passando. Ele precisou fazer uma diálise.
né? Porque o rim começou a falhar, começou a parar, tava filtrando pouco. E aí era uma tortura, porque aquele dreno precisava sair xixi, precisava sair o líquido da barriga dele, e todos os dias era um tormento, porque não saía. Sabe, ele começou a inchar muito, 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 muito. E todo o buraquinho do corpo do meu filho saía água. E aí me veio à memória a pregação de uma pastora, quando eu estava com 5 meses, já sabia do diagnóstico. Essa pastora ministrou sobre rispa. Você sabe a passagem de rispa, minha irmã? Rispa subiu, ela era uma das concubinas de Saul. E quando Davi assumiu o trono, né, de Israel, Davi teve que tirar a praga da fome que Saul tinha trago, né? Com a desobediência. Sim, e aí foi lá nos Amalequitas, perguntou, né? O que fazia, tal. Davi orou para saber o que fazer e não esperou a resposta de Deus. E aí foi lá e o rei dos Amalequitas pediu 2 da descendência de Saul e pegou o filho de Rispa. Só que Rispa, sabendo que não tinha como impedir isso, porque era uma sentença dada, ela só pegou um pano que estava na mão e foi lá cuidar do corpo do filho e do filho da outra concubina, de Merabi. E ela ficava ali abanando para que nada tocasse no corpo. Até que Davi ouviu falar que ela estava lá e ajudou a Rispa. E essa pastora ministrando isso, e ela estava com o esposo dela com câncer. E ela ministrando e não entendendo o que estava ministrando. Mas Deus estava falando comigo e falando com ela. E ela, no final da pregação, ela falou: irmãos, misericórdia. Eu não vim trazer profecia de morte para ninguém. Só que Deus já estava falando no meu coração. Deus já estava falando. E Deus ali confirmou naquele dia. E quando eu saí, tinha o meu pai. Eu tive meu pai, minha mãe e minha cunhada de testemunha. Que eu entrei no carro e falei: nossa, gente. Antes dela falar que ela não tinha levado profecia de morte, eu pensei: nossa, será que meu filho vai mesmo morrer? Aí minha mãe: não, Jéssica, não é isso. Ela falou lá que não é de morte. Só que era assim, ela só não queria aceitar que Deus iria levar o meu filho e o marido dela. Ela não entendeu ali, né? E aí eu me recordei quando eu vi o meu filho ali, em estado de decomposição. Vivo, meu filho tava. É muito pesado falar isso, mas foi o que eu vivi. O meu filho saía água por todos os buraquinhos de agulha que ele tinha no corpo. O meu filho, ele nasceu com 2,150 kg, ele tava pesando quase 5 quilos de tanto inchaço que ele tava. E eu sentia tanta dor, minha irmã, tanta dor, que eu ia pro quarto das mães e eu me estapeava. Eu puxava o meu cabelo pra ver se amenizava aquela agonia que eu tava sentindo de ver meu filho daquele jeito. E não poder dar colo, e não poder amamentar, e não poder cuidar, proteger, porque é o nosso papel, é o que a gente precisa fazer. É cuidar, é pôr no colo. E eu falei: meu Deus, traz alguém aqui que sinta isso que eu tô sentindo pra ir lá limpar a cama, porque ele é pequenininho, ele é um bebê e ele tava todo sujo, sabe, a cama toda suja de aquele líquido, sabe, a boquinha dele já saía sangue, porque o fígado dele tava parando e ele começou a sair sangue pela boca. E eu olhava pras enfermeiras e as enfermeiras olhavam pra mim, tipo, elas queriam me falar, mas não podiam me falar o que tava acontecendo de verdade. E aí Deus enviava a enfermeira: Jéssica, vem aqui que eu fiz uma surpresa pra você. Quando eu chegava lá, ele tava de banho tomado, a cama limpinha, na situação que tava, mas tava menos feio, né, de ver. E aí os médicos desenganaram, levaram eu e meu esposo lá pra conversar, desenganaram ele e eu fechei a cortina do quarto. A cortina me lembra muito essa, que é só uma cortina mesmo. Sim. E eu fechei a cortina do quarto e eu peguei na mãozinha dele e falei: Deus, se o Senhor tá esperando que eu entregue mais um, eu entrego o Senhor. E eu confio que o Senhor vai cuidar de mim. Mas minha irmã, eu não tinha noção do que eu ia viver da partir daquilo. Eu tava falando aquilo ali com convicção, mas eu não tinha noção do que eu ia viver. E aí eu entreguei o meu filho ali. Foram dias assim que depois que ele foi desenganado, que os médicos liberou o pastor para ir lá, que eles liberam para batizar ou apresentar, né, o que for da religião, né? E aí meu pastor, eu lembro que meu pastor é uma bênção. E aí eu lembro que meu pastor estava em Osasco nesse dia e eu em São Bernardo. E quando eu liguei, falei: pastor, o hospital liberou pro pastor vir aqui. Liberou umas 2 vezes para ele ir lá, se eu não me engano. E aí ele correu lá, era época de pandemia, o hospital tava cheio de Covid. E aí ele entrou assim, ele não gosta que fala de velho, né? Ele fala que velho é o Satanás. Mas meu pastor é um homem experiente, vou falar assim, né? Já tem uma idade que traz riscos, né, para um Covid. E ele não mediu esforço. Ele foi lá, se paramentou,
sabe? Do jeito dele, apressado e tal, porque ele só tinha 1 hora. E ele quis aproveitar essa 1 hora. E ele entrou no quarto do meu filho e ele não pensou 2 vezes. Ele caiu de joelho no chão, com a cara no pó, assim, no chão. E ele orava pelo Guilherme. Ele orava. E o quarto, assim, com a presença de Deus, assim, notória. A gente não conseguia parar de falar em línguas dentro do quarto, sabe? E ele orava no Guilherme, assim, todo. No Guilherme falava, ele é lindo. Eu ouvi um testemunho, irmã, de um pneumologista que ele prescreveu um versículo para as enfermeiras falar no ouvido de um senhor desenganado. Que eles queriam que esse pneumologista desse a sentença daquele homem para ele morrer. E o pneumologista falou, não, ele tá vivo, eu vou fazer o contrário. E ele, cheio da graça de Deus, prescreveu um versículo. E tava escrito lá na prescrição. Todo mundo chamou ele de doido, de maluco, mas as coisas de Deus é assim, né? É coisa maluco mesmo, é coisa de louco mesmo. E aí o médico foi e falou para as enfermeiras, vocês vão falar, tá na prescrição. E colou aquele versículo no leito daquele homem. Era um senhor já. E todo mundo chegava e falava no ouvido do homem. Eu ouvi esse testemunho. Eu peguei um versículo na Bíblia e falei, Deus me dá um versículo. E Deus me deu o versículo de Jó. O Espírito de Deus te fez e a criação do Todo-Poderoso te deu vida. E aí eu fui e acrescentei, seja forte e corajoso. E colei no berço dele. E todo mundo que chegava lá, eu falava, fala esse versículo pra ele. Fala esse versículo pra ele. Eu tentei de tudo. Eu criei em tudo. Sabe? Eu fiz da forma que eu sabia que Deus podia bradar e fiz a minha entrega. E vou confessar pra você que nessa entrega eu pensei sim que seria como Abraão. Que Deus ia bradar aquele dia, falar, ele reviveu. Não tem mais nada. Foi curado. Eu pensava dessa forma também. Do mesmo jeito que eu tinha certeza do que Deus tinha falado comigo, eu tinha fé que Deus podia fazer ao contrário. Porque as coisas de Deus é assim. A gente não entende. A gente não sabe quais os ventos que trazem, né? As coisas de Deus. A gente tá olhando pra esse lado e vem desse lado as coisas de Deus. E aí eu peguei e coloquei aquele versículo e todo mundo... Já tinha até a dancinha pra ele fazer xixi. E ali todo mundo crendo, sabe? E médico crendo junto comigo. Não podia falar, mas sempre me dava indícios que estava comigo. Tanto que era um Rafael e uma Rafaela. Os médicos do Guilherme, de cardiologista. 2 cristãos também. E eles falavam, Jéssica, eles me davam sinais daquilo que eu tava crendo e eles também criam. E eu via médicos assim reunidos pra ver o que podia mais fazer pelo Guilherme. Só que aí chegou o dia que desenganou. E eu fiz essa oração de entrega. Entreguei o meu filho. Na quinta-feira eu fiz essa entrega. Eu pedi pelo amor de Deus pra eu ir embora. Só que os médicos não me liberavam. Né, depois desse dia. E aí eu falava, Deus, se o Senhor vai tirar o meu filho de mim, vai tirar de mim nos meus braços. Eu quero dar os meus braços pro meu filho partir. Só que Deus só dá aquilo que a gente suporta, lembra? Isso. Quando foi no sábado, os médicos falaram, Jéssica, você foi liberada se você quiser ir. Só que ele tava muito mal. Eu tava pior ainda, eu não parava de chorar. Eu entrei assim, de verdade, no meu consciente de que eu ia perder meu filho. Eu ia passar de novo aquilo que Deus me falou. E aí eu fui pro conforto. Eles me liberou e eu fui no conforto. E ali de cabeça baixa eu falei assim, Deus, se o meu filho partir e o Senhor não me responder, se isso que eu tô passando é um castigo, eu não vou aguentar. Eu vou pôr uma corda no meu pescoço e vou tirar minha vida. Me socorre, Deus. Falei, Deus, lembra quando Davi orou e falou, apressa-te, me socorrer, eu tô precisando desse socorro. Fala comigo, Senhor. E abaixei a minha cabeça. Quando eu levantei a cabeça, Deus me deu uma visão. E ele me transportou. Lá na cena de Natan, entrando na sala do trono, falando com Davi. Davi, tinha um fazendeiro e tinha um servo. Isso. E a ovelha e tal. Você, Davi, tinha tudo isso. Ele falou, filha, eu jurava que havia uma sentença nessa hora. Porque eu vi isso. Eu jurava que Deus ia falar assim, foi um castigo. Foi uma sentença que você procurou. Eu tinha certeza que Deus ia bradar dessa forma. E Deus falou assim, filha, por acaso eu permiti na vida de Davi sem falar pra ele o motivo? E eu falei, não, Senhor. Ele falou, jamais eu permitiria algo tão forte na sua vida sem te falar um motivo. Por consequência. Não, filha, não é castigo. Saiu assim, 2 sacos de cimento das minhas costas. Tirou um peso de mim, assim. Eu senti um alívio, uma paz. Respirei e falei, agora eu preciso saber, Senhor, eu vou pra minha casa ou não? E aí veio uma mãe e falou assim, vai pra casa, Jéssica. Lá você volta mais forte. Você traz essa força da sua casa pra gente. Os anjos do Senhor tá cuidando do seu filho. Na mesma semana que tudo isso aconteceu, minha irmã, essa pastora que tava lá com a gente,
ela jejuava 3 dias virada dentro da sala, do quarto do filho dela. Ela ficava sem tomar banho. Ela passava assim, ela fazia coisas assim absurdas, desesperadoras, que eu também entendi o porquê que ela fazia isso. Só que ela fazia tudo isso e ela tinha convicção que Deus ia ter que fazer um milagre na vida do filho dela. Não, eu subo o monte, eu desço o monte, Deus tem que fazer. Deus vai fazer, porque eu tô fazendo a minha parte, então ele vai fazer a dele. E Deus usou uma pessoa aqui fora, numa chamada de vídeo. Eles estavam num monte, orando. E a pessoa falou pra mim, Jéssica, é pra você falar aquilo que Deus mandou te falar. E Deus tinha mandado eu ir com exortação pra ela. Falar com ela. Que não era do jeito dela, não era da forma dela, que Deus queria uma entrega. E eu falei, Deus, se for pra eu falar, traz ela aqui, na sala, sozinha, nós duas. A gente faz isso, né? Parece Gideão, né? Se o novelo de lã, se o novelo de algodão, né? E aí... De repente, eu tô lá pra ir pra casa, essa mãe aparece nesse quarto. E eu falei, pastora, Deus mandou te falar isso, isso e isso. Ela me olhou e falou, só que eu avalio muito o vaso para receber uma profecia. Aí eu falei, amém, pastora. Só que o meu filho tá desenganado. O meu filho, não o seu. É o meu filho que os médicos dizem que não tem mais jeito. E jamais eu brincaria com a palavra de Deus ou com aquilo que ele me disse. Jamais eu falaria algo que não é de mim, que é de mim. Aí ela pegou e falou, fez assim. Pois bem, minha irmã, eu fui para minha casa no sábado, adorei ao Senhor junto com meu marido, mostrei para o meu marido a situação que o nosso filho estava, porque ele não estava no hospital, ele não podia ficar no hospital. Sim. Era muito burocrático para ele ir para o hospital. E ali eu mostrei pra ele como estava o nosso filho. Ele não tinha, assim, mais como piorar. Ele não tinha mais. Não tinha mais como piorar. E eu falei pra ele, eu entreguei. E você, entrega? Ele falou, eu já teria entregado faz tempo. Eu teria trago pra casa. Pra ele conhecer o quarto dele, pelo menos. Pra ele conhecer as coisinhas dele, pelo menos. Um banho de banheira, pelo menos. Eu não sei, ele fala que não sabe como que eu deixei, como que eu suportei isso. E aí, a gente ali louvou ao Senhor até tarde, limpamos a nossa casa, fizemos uma faxina, louvando ao Senhor. E eu gravava áudio para as mães lá, cantando, um terremoto vai... Falava, um terremoto vai acontecer aí. E mal eu sabia que realmente esse terremoto estava chegando. E aí a gente dormiu, no outro dia eu ia pro monte e depois eu ia pro hospital. Eu acordei desesperada no monte. Meu Deus, perdi o horário do monte. Quando eu olhei no celular, 8 ligações perdidas do hospital. Aí eu levantei, coloquei um vestido e Deus me deu um louvor. E aquele louvor começou a soar no meu ouvido. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. E eu comecei com aquele louvor e coloquei no meu coração. Só, irmã, que eu não sabia que a minha família já estava velando o Guilherme a madrugada inteira. Meu Deus. A tia do meu cunhado? Sim. Falou pra elas, pra minha irmã, Cris, se prepara, porque o bebezinho vai falecer. Ele tá muito mal. Ele tá passando muito mal. E minha irmã, eu já estava acordada, falei pro meu marido, você vai comigo? Ele falou assim, você quer que eu vou? O que você acha que é? Eu falei, amor. Aí ele falou assim, não, eu quero ouvir de você. O que você acha que é? Fala pra mim. Eu falei, Deus levou o nosso filho. Aí ele, você vai com a Cris então? Porque Deus sabe o que cada um suporta. E eu falei, tá bom, eu vou com a minha irmã. E minha irmã chorando o caminho inteiro. E eu falando, Cris, calma. Você não sabe o que é. Se a gente chegar lá e eles deixar você subir, aí é porque realmente aconteceu. Agora, se eles não deixar você subir, Deus pode ter feito algo. Lembra de Abraão? Deus bradar? Sim, Poderia ser muito bem um milagre extraordinário. Sabe? Poderia ser, sim. Um milagre assim que Deus curou e ele não tem mais nada. Nossa, um sobrenatural.
E aí, chegou lá no hospital e ela já sabia. Meu irmão Guilherme precisou de doação de sangue 15 dias. Em um sábado desses 15 dias, juntaram-se mais de 108 pessoas para doar sangue para ele no hospital, no Hemocentro de São Bernardo do Campo. Ele teve oração de todos os lados, muitas pessoas crendo, mas ninguém, Deus não usou ninguém para falar assim diz o Senhor. O Guilherme é um milagre. O Guilherme vai ser um milagre. As pessoas profetizavam, criam. Sim. Mas Deus não usou ninguém para me falar que ele ia ser um milagre. E eu glorifico a Deus por isso. Porque senão hoje, como que estaria o profeta? Né? Isso. E aí, a gente subiu e quando eu cheguei no quarto, eu me deparei. Os médicos não me recepcionaram. As enfermeiras não me recepcionaram. Eles não conseguiram me encarar para me dar aquela notícia. E aí, quando eu olhei na cortina, meu bebezinho estava lá, sem nenhum aparelho, todo desinchadinho e já ficando geladinho. Aí eu peguei ele no colo, coloquei o louvor e fiz a minha entrega com meu filho no colo. Como? Não sei. Lembra a paz que excede todo entendimento? Isso, é. Era isso que eu estava vivendo naquele dia. E minha irmã ficava assim para mim, me olhando. E as enfermeiras falavam, Jéssica, seu filho. Meu filho. Amém. Amém. E meu marido, quer pegar ele? Eu falava para ele. E ele, não, você tá doida? Você tá louca? E eu, não, só tô com meu filho. E a enfermeira ali me olhando e não entendendo. Eu chamei as mães lá no quarto, falei com elas, mães, olha, não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com vocês, continuam aqui crendo. E eu vou estar lá, vocês podem me fazer chamada de vídeo, que eu vou orar com vocês ainda. A gente vai orar pela vida dos filhos de vocês. E Deus vai fazer um milagre na vida dos filhos de vocês. Deus já falou, então Ele vai fazer. E aí levantou a mãe e falou assim, Jéssica, mas Deus não falou que seu filho ia ser um milagre? Eu falei, não, Deus não me falou nada. Todo mundo cria. Todo mundo tinha fé, mas ninguém me falou nada, assim diz o Senhor. De repente chega a pastora, chacoteando da minha cara. Ela me olhava me debochando, como se eu tivesse pagado preço pelo que eu falei para ela. E aí eu olhei para ela e falei, Deus te abençoe, pastora Geisa. Fica com Deus, vou estar orando pelo seu filho. E saí. E fui embora. Só que quando eu me deparei no corredor, minha irmã, eu estava saindo com o papel de novo. Mais uma vez. Eu tinha entrado grávida com um bebezinho. E estava saindo com papel para um funeral. E aí eu dei uma risada. E as pessoas me olhavam. O que foi? Eu falava, nada. E aí fui para minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, eu subi para o meu quarto. Subi para minha casa. Eu moro em cima da casa da minha mãe, né? Minha família ficou ali na cozinha. E eu subi para minha casa. E eu coloquei outro louvor lá. E eu cantei o Deus do secreto. Tu és o Deus que me vê no oculto. E minha família com medo de me deixar sozinha. Mas ali eu estava passando por outro processo. Sabe o que eu estava passando ali agora? Eu estava sendo restaurada. Porque eu olhava as coisas do meu filho e eu falava, Deus, me perdoa. Me perdoa por todas as vezes que eu cuspi na cruz de Jesus. Que eu pequei tudo de novo. Que eu fiz com que essa morte fosse vã por mim. Que eu estou sentindo o que o Senhor sentiu quando teve que dar o seu filho. Eu não estava ali fazendo uma simbologia de Jesus no Guilherme, não. Eu estava sentindo a dor. Não fala lá que Deus virou de costas para Jesus. Certamente porque estava sentindo muita dor. Muita dor, era muita dor. E ali Deus começou a me restaurar. E chegou a hora do velório, a gente foi pro velório. E eu lembrei da visão que Deus me deu. Susto. Nossa. Eu lembro. Sim. Ali eu lembrei da visão que Deus me deu, entrando no cemitério. O mesmo cemitério, só estava reformado.
mas era o cemitério Pauliceia. O caixãozinho do meu filho ali. E ali a gente cantou o louvor de novo. Eu quebro o meu vaso, o meu melhor perfume, o meu melhor tesouro. Eu derramo diante de ti. A gente cantou porque ele vive. A gente agradeceu a Deus. A palavra que Deus deu para o meu pastor foi sobre Maria e o vaso de alabastro, né? Que ela derrama ali nos pés do Senhor com o melhor perfume. E foi jesuicidência, né? Que é o mesmo espírito, né? E foi lindo. A gente agradeceu a Deus, sim. Sabe por quê? Porque muitas pessoas esperam acontecer o milagre do sobrenatural, né? Que não tem, que curado, né? Só que o meu filho, ele foi curado para sempre. Ele foi curado para sempre, irmã. Deus curou ele para a eternidade. E foi para o melhor lugar. Deus tomou a melhor decisão para o meu filho. E cuidou de mim. Porque quando eu cheguei na minha casa, no outro dia, eu fui enfrentar o luto. Eu enfrentei a síndrome do pânico. Eu enfrentei o espírito de loucura. Sabe? Eu travei guerras espirituais com Satanás no meu lado, assim. Ele vinha me ensinar como que eu tirava a minha vida. E eu comecei a clamar a Deus por cura. Falei, Deus, eu preciso ser curada. Eu preciso ser curada desse luto, porque o meu filho precisa de mim. E o Davi chegava perto de mim e falava, mamãe, você tem eu, mamãe. Você tem eu. E me colocava no colo, me colocava para descansar no colo dele. Tão pequenininho, colocava para descansar no colo dele. E ali eu comecei a entender o real motivo que Deus me deu Davi. Sem o Davi eu não suportaria. Sem o Davi ali, né? Claro, sem Deus eu não suportaria nada. Mas Deus colocou o Davi ali como matéria para eu ver, para eu saber, para eu sentir, para eu ser cuidada, protegida pelo meu filho. Porque o meu marido estava numa situação difícil. Ele tinha perdido a mãe, agora estava enterrando o filho, fora os outros filhos que não deram certo. Né? E fora as coisas naturais da vida, o desemprego, né? A falta do sucesso que traz muita frustração para algumas pessoas. Mexe, né? Com a Mexe gente. com o psicológico ainda do sacerdote, do homem da casa, né? E eu fui passando por tudo isso, só que mais uma vez eu me precipitei. Um ano depois do Guilherme, né? Deus trouxe estratégias para eu receber essa cura. Eu me desfiz das coisas do Guilherme. Acabei descobrindo que eu tinha coisa do Vitor Hugo na minha casa. Apesar de eu ter desfeito a bolsa do Vitor, eu passei do Vitor pro Davi, né? As coisas. Sim. Só que eu guardei coisas do Vitor. Eu guardei um umbigo, eu guardei uma roupinha, entendeu? E ali eu tava inconscientemente guardando o meu luto, a minha dor dentro do meu guarda-roupa. E aí Deus falou assim para mim, eu preciso que você faça um sacrifício. Leva no monte e queima. Queima isso. Eu vou falar para você queimar, porque se você deixar lá, você volta para buscar. Então você vai queimar. E as cinzas desse sacrifício vai levar com ela a sua dor. E eu subi pro monte. Foram algumas pessoas comigo. Deus me direcionou algumas pessoas para levar nesse dia, porque precisava de cura. Porque muitas pessoas ficou assim, ué, como assim? A gente orou, buscou, né? Sim. Viu uma notícia ruim, todo mundo ia por oração. Aí melhorou, aí todo mundo, sabe? Era altos e baixos todos os dias. Minha família assim, ó, nessa montanha russa. E aí eu fui, Deus me deu o discernimento, eu fiz o propósito, só que eu me precipitei de novo, minha irmã. Com 1 ano do Guilherme eu fiquei grávida. E com 3 meses eu perdi. Meu Deus. Só que dessa vez eu falei assim, olha, Deus, eu não quero lidar com os olhares de pena. Não quero olhar com os olhares de penas, não quero lidar com os olhares de penas, não quero falar com ninguém. Eu vou ficar aqui nesse sofá, assistindo uma Netflix. Eu não vou nem orar, porque eu tô com uma mistura de sentimento, eu tô com raiva, sabe, tudo. Então, assim, deixa eu quietinha. Eu falei pra Deus, deixa eu quietinha aqui no meu sofá e depois eu prometo que eu vou voltar. Nesses que você, né, falou que teve de novo, foi um aborto. Um aborto. Sim. Com semanas também. Ou seja, Deus me deu o Guilherme e depois eu perdi de novo com um aborto. Isso. E não tinha medicina que explicasse isso. Eu fiz vários exames. Eu investiguei de várias formas. Compatibilidade. Fiz tudo.
tudo. E os médicos ficavam assim, mãe, foi só um azar. Como assim um azar? Como que eu escutava um azar? E eu comecei a procurar tratamento de uma coisa que eu nem tinha, tipo... Nem tinha nada, nenhum exame que comprovasse ali que eu não poderia ter filho. Era só a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas já está falando que Deus te tirou, Deus te machucou? Não, Deus usou a minha dor para me ensinar, para eu amadurecer e para hoje eu estar aqui contando o testemunho. Porque lá tem muitas mulheres que se revoltam com Deus, não entendem o trabalhar de Deus e acaba perdendo a fé. E o que eu vim aqui falar hoje, para as vidas, para muitas mulheres que vão me assistir, é que Deus vai fazer sim, Deus pode fazer, Deus cura. Sim. A gente só tem que parar de se precipitar. Parar de querer no nosso tempo. Você sabe por quê, minha irmã? Porque Deus me deixou uma semana quietinha, mas com uma semana o Senhor se apresentou para mim e falou, olha, filha, eu te dei para mostrar que eu posso e que você também pode. Porque a frase minha e do meu esposo era, se Deus quiser dar, agora ele vai dar tomando remédio. E eu tomando remédio, fiquei grávida. E meu marido é minha testemunha ocular, porque ele me fazia eu tomar o remédio na frente dele. Eu tomava o remédio e engolia na frente dele. Ah, agora eu acredito. Porque não era possível, eu ficava grávida, só que eu perdia. E eu tomei o remédio e fiquei grávida. E Deus falou para mim, eu te dei para mostrar que eu posso e que você também pode. Só que você se precipita e por isso você sofre. Eu quero te dar o que é excelente e você só quer o que é bom. Você tá vendo o que é bom, você não tá olhando o que é excelente. Eu tenho algo grande para fazer na tua casa, na tua vida, no teu casamento. Você só quer o que é bom. O filho é bom. Mas eu quero te dar perfeito. Eu quero te dar agradável. Você queria dar ao seu marido, mas Deus queria te dar... Exatamente. Né, o melhor. Pois bem, minha irmã. Deus falou dessa forma comigo. Dessa forma Deus falou comigo. Eu te dei para mostrar que você pode e que eu também posso. Porque nós falávamos, se Deus quiser dar, vai dar da mão no remédio. E Deus falou dessa forma comigo. Só que você se precipita e por isso você sofre. 7 vezes você sofreu. Porque eu quero te dar o que é excelente e você tá vendo o que é bom. Ah, minha irmã. Eu falei, tá bom, Deus. Eu já entendi. Então agora eu vou parar. Foram 6 meses para Deus restaurar o meu casamento. Porque depois de tudo isso, como que a gente tava? Sim. Deus restaurou meu casamento. Deus restaurou meu lar. Deus restaurou a minha casa física. Eu fiz uma reforma na minha casa inteira. E no meio da reforma, os móveis planejados chegando, nada do que eu sonhei, mas do que Deus sonhou para mim. Do que Deus queria fazer por mim. Você sabe por quê? Porque senão a casa sempre seria a casa da derrota. A casa sempre seria a casa da frustração. E você lembra lá atrás que Deus falou? É necessário o mesmo cenário para eu te restaurar. Como que Deus ia trazer uma restauração no mesmo ambiente? Deus foi lá e fez do que eu tinha. Porque Deus faz assim, esse milagre. Deus faz milagres assim, do que você tem. Lembra a viúva? O que você tem? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Isso. Era do que ela tinha. A outra viúva, o que você tem na sua casa? Só um pouquinho de azeite numa botija. Então vai lá e me obedeça. Transborda. Não é assim? Isso Deus mesmo. faz do que a gente tem. Do que você tem. O que queres que eu te faça? Deus está falando o que você tem. Né? E Deus fala assim para nós, o que você tem para eu fazer um milagre? Não é verdade? E aí, Deus vai, pega a minha casa e modifica a minha casa, modifica a minha estrutura. E no meio da bagunça da reforma, um teste. Detalhe. Deus permitiu uma conversa minha e do meu marido, onde eu descobri que ele não sabia do desejo que eu tinha de gerar de novo. Ele sabia que eu queria um filho, mas ele não sabia desse desejo do meu coração. Ele falou, não sabia. Eu achava que depois do Guilherme você não ia querer mais. Ele falou para mim dessa forma. E Deus preparou uma conversa. A gente conversou e ele falou, então a gente vai ter. Só que a gente vai fazer um propósito nós dois. Você não vai falar pra ninguém quando você ficar grávida. Você não vai falar pra ninguém. Irmã, eu sempre fui desse tipo de pessoa que não via maldade em nada e ninguém.
Só que para ter o discernimento, Deus precisava que eu criasse essa visão, que eu tivesse essa perspectiva, esse discernimento, né? E Deus usou a vida do meu marido. E eu fiz esse voto com ele. Só que eu fechando esse voto com ele, falando, tá bom, então eu não vou falar pra ninguém. Eu só não vou te prometer que eu não vou fazer teste. Porque isso foge do meu controle. Ele falou, tudo bem, mas você vai se segurar. Eu falei, tá bom. Não vou contar pra ninguém. Na mesma hora, Deus falou comigo. E comigo, você vai fazer que voto? Aí eu falei, tá bom, Deus, eu vou fazer o mesmo. Eu não vou contar pra ninguém. Até os 3 meses, eu não conto pra ninguém. Só que, Deus, eu não vou fazer um voto com o Senhor de que eu não vou contar, eu não vou fazer o teste, porque vai ser um voto de tolo. Aí, amém, fiz o voto com Deus. 21 de abril, eu fiz um teste. Numa quinta-feira, foi um profeta na minha casa, um evangelista, ministrar lá no culto do lar. E falou assim, ó, Deus está trazendo presentes para essa casa. E esses presentes fala, tem vida e vai andar. Eita, eu falei, Deus, não vou nem me iludir. Não vou nem me iludir. Coisa que, né? Falei, não deve ser para mim não essa palavra. Você nem não crê, não vou me iludir, não. Só que aí meu filho chegou e falou assim em cima de mim, mãe, quando ele falou, eu senti enjoo. Falei, nossa, que enjoo. Enjoo do hálito do Davi. Enjoo do Davi, não sei explicar. Eu falei, meu Deus, será que eu devo fazer um teste? Fui na farmácia de manhã cedo. Meu marido saiu para trabalhar, comprei um teste. Cheguei na farmacêutica e falei assim, Paloma, minha irmã tem um salão de cabeleireiro, um salão ela faz unha, alongamento de unha. Sim. É que eu não sei pronunciar o nome, Nails Designer, né? Que fala agora, né? Aí ela chegou correndo. Eu falei assim, Paloma, me dá um teste rápido, porque a Cris vai vir atrás de mim, eu tenho certeza. Foi dito e feito. Eu tirei o teste da embalagem e coloquei no bolso. Quando eu coloquei no bolso, a Cris, o que você veio fazer aqui? Eu falei, nada. E a minha amiga farmacêutica rindo, né? Aí eu falei, me dá um Eno aí. Aí falei que eu fui buscar outra coisa, mas dei uma disfarçada. Comprei um Eno, paguei o teste junto com o Eno e fui para casa. Cheguei em casa, fiz o teste positivo. E minha família toda tomando café junto, na casa da minha mãe. Como que eu ia agora receber essa notícia desse teste? Meu Deus do céu. Falei, bom, eu fiz o voto. Fiquei quietinha. Só, irmã, que minha barriga, o voto que eu fiz com Deus foi exatamente esse. Eu preciso enfatizar isso. Porque muitas pessoas não entenderam, irmã. Muitas pessoas ficaram com raiva de mim. Porque não achou consideração, sabe? Sim. E por eu não ter falado. Assim, como que é? Só que eu não podia falar. Foi algo com Deus, sabe? E eu espero que, ouvindo nossa conversa, esse testemunho, elas possam entender que foi um voto com Deus. Eu não poderia falar. Só que o voto foi exatamente esse. Eu não vou falar. Eu estou grávida. Eu não vou falar. Só que eu também não posso mentir nem omitir. A minha barriga, mesmo sendo gordinha, minha barriga, ela é notória. Ela mostra na hora, assim, a gravidez. Com 3 meses já tô grávida, super grávida. E eu comecei a usar moletom, comecei a usar blusão pra dar uma disfarçada, pra não ficar tão evidente. Só que aí, de repente, eu falava, tô com vontade de comer um bolo que a minha mãe faz, um bolo caseiro, um bolo de caçarola, né? Que é o bolo de trigo. Sim. A Jéssica tá grávida. Aí eu falava, gente, vai orar. Eu falava assim. Esse foi o voto com Deus. Eu falava, gente, vai orar. Eu não omitia nem mentia, porque senão seria um voto de tolo. Entendeu? Só não falava com a minha boca. Eu estou grávida. Isso eu não falava. Não poderia falar. E ali Deus preparou uma situação que Deus é maravilhoso. Ele faz tudo perfeito. Porque só eu e meu marido sabendo quem tinha que cuidar de mim? Meu marido.